Tá chegando Valores que Inspiram, entra no ar nessa quarta-feira maravilhosa. Quero mandar um beijo especial para você que está aí no seu veículo, passeando, trabalhando. Eu falo que quem dirige trabalhando não está trabalhando, está passeando de carro. Quem está passeando de carro aí, um grande beijo no coração. Para você que está no trabalho, de alguma forma você arrumou um jeitinho para escutar a gente, né? Maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Valores que Inspiram está chegando para inspirar você com mais uma história maravilhosa. E hoje o nosso encontro é com uma mulher literalmente que lutou para viver, gente. Ah, meu Deus do céu, eu já sei que você tá curiosa aí do outro lado, né? Ou curiosa, já sei. Depois que decidiu viver com propósito, a vida dela mudou de sentido e realmente é uma história que começa com um diagnóstico impossível. Atravessa desafio, maternidade, fé, renúncias, reencontros e floresce em uma missão, que é a missão principal dela, gente, da minha convidada de hoje, é cuidar de pessoas de forma integral, ou seja, cuidar da pessoa completamente, que é do corpo, da mente e do espírito. Ah, será que vai inspirar? Será que a gente vai ser inspirado hoje por essa história magnífica, maravilhosa? Ela é cristã, é esposa, é mãe, é filha, irmã e amiga. Eu não quero nem contar para você, porque é uma amiga maravilhosa que Deus colocou no meu caminho e eu consegui uma brecha na agenda dela para hoje, porque não é brincadeira conseguir horário com ela, mas ela tá aqui de frente com Sandra Vaz, aqui na Rádio Vinha FM, e é uma profissional apaixonada pela saúde e pela sabedoria. Pensa numa pessoa que não para de estudar, não para de ler, não para de fazer curso, mentoria, ela faz online, na pandemia não parou de ler, não parou de escrever. Gente, ela é imparável, imparável. Eu tenho a honra de falar que ela é amiga minha de verdade, de dentro da minha casa e eu da casa dela, apesar de que eu vou puxar a orelha dela, que faz tempo que ela não vai lá em casa, tá? Então, ela é formada pela UFG, especialista, tá, gente? É pesquisadora incansável e hoje referência em uma odontologia com visão integrativa, que vai muito além do sorriso. E eu nem quero te contar que o meu sorriso, o sorriso de Sandra Vaz, é claro que o meu sorriso era da minha essência, que vem de dentro, vem de Deus, que é Deus que me dá a minha alegria, mas o meu sorriso externo aqui, ó, esse que você tá vendo aí no canal do YouTube, eu acho que o Gabriel vai até aproximar agora aqui a câmera um pouquinho. Olha aqui, gente. Esse sorriso aqui, quem montou foi ela. Ah, agora eu acho que eu entreguei tudo, né? Eu acho que eu entreguei tudo. Já tem mais ou menos uns 6 anos já, 6 ou 7 anos, que ela montou esse sorriso maravilhoso aqui pra mim e a minha vida se transformou. Eu acho que a autoestima também tem tudo a ver com confiar e acreditar em si também. E ela fez parte e faz parte da minha história, colocando, né, pra mim, as minhas lentes de contato aqui nos meus dentes, que eu amei, apaixonei e sou apaixonada até hoje, morro de ciúme dos meus dentes, do meu sorriso, e foi ela que trouxe pra mim. Então, é uma mulher que precisou encontrar a sua própria voz, na verdade. Ela precisou encontrar a sua própria voz para exercer a sua vocação. Ela foi para ali, veio para cá, foi para lá, e ela mexeu aqui, mexeu ali, até ela se encontrar. E isso não é fácil para um ser humano. A pessoa se encontrar de verdade, né, com tanta coisa aí para superar, gente. E ela acredita profundamente que desistir pode até ser tentador, mas não é uma opção quando se entende que tem um propósito de vida, que na verdade o dela é ajudar pessoas, de corpo, mente e espírito, lembra? Pois é. Então, prepara o coração, porque a história dela não fala apenas sobre odontologia, não. Odontologia é só um pretexto para ela poder fazer o projeto de vida dela acontecer. Fala sobre milagres, identidade, coragem e fé em ação. Tá curioso aí, ouvinte, para saber quem é? Eu vou te contar já já. Só que eu vou, antes de chamar minha convidada mega especial, eu vou só mandar um grande abraço para o pessoal da Padona, Panificadora e Café, que é parceiro do nosso programa e agora está no iFood e também com almoço executivo pra gente. Inclusive, eu almocei lá hoje e tava maravilhoso, gente, um valor especial no Jardim Atlântico, lá na Avenida Independência, Padona com 2 N's. Segue o Instagram e começa a ver as delícias e as novidades que a Padona traz pra gente todos os dias. Vai tomar café da manhã lá com a sua família, vai tomar o café da tarde, vai ler um livro na varanda, porque lá tem um cantinho do livro também. É um ambiente que eu, particularmente, saio do escritório da Qualificada e vou pra lá fazer reunião.
A gente corre o risco de dar de cara um com o outro lá na Padona, viu, gente? E um alô especial para o Gildásio Cruz, da Prime Gestão Contábil, a melhor contabilidade de Goiás. É o meu contador de todos os meus CNPJs e eu super indico o Gildásio para você que está precisando aí de um contador com seriedade. E tem também a Fincontro. A Franciele tá lá ouvindo a gente ou assistindo aqui pelo canal do YouTube. Beijo, Fran. A Fran trabalha na Fincontro com BPO financeiro. Você precisa focar na sua atividade fim e deixar o financeiro para a Franciele fazer para você lá na Fincontro. Segue o Instagram aí, @Fincontro. E a Nanda Semijoias, que mandou para mim esse conjuntinho maravilhoso hoje. Eu acho que o Gabriel também vai dar um close aqui nesse joguinho hoje. Tá bem discreto hoje, mas eu amei, né? Olha, esses anéis. Fernanda Silveira, lá no Shopping Bem TV, muito obrigada pelas peças que você mandou hoje para mim. Eu amei, fiquei apaixonada e eu não vou devolver de novo, né? Porque eu vou ficar para mim, não tem jeito, eu fico apaixonada por todas as peças que você manda para cá. Gente, ó, mulheres, segue aí. Eu uso Nanda. Eu uso, e você? Usa também? Pois é. Então tá na hora de chamar a nossa convidada maravilhosa. Ela é a doutora Miriam Mota. Seja muito bem-vinda. Eu amei você ter aceito o convite. Oi, Sandra. Que bom ter recebido esse convite. Eu tava com saudade de você. Eu também. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Essa vidinha nossa corrida, apertada. Mas estamos sempre em conexão. Graças a Deus. É o que eu acho lindo nas amizades. Às vezes o tempo não permite, mas quando a gente encontra, parece que a gente se viu há poucos minutos. É verdade. A gente não se perde, é muito interessante. A gente tem uma sintonia tão forte que nós estacionamos no mesmo local, um carro atrás do outro. Nosso carro é a mesma marca. E a gente estacionou, assim, a gente não marcou, né? Não. E eu até fiz um stories, postei ali, porque não é possível, né? É muita sintonia. Muita. Fiquei sempre, feliz de você estar aqui com a gente, né? Você Obrigada começou sendo considerada um milagre, né? Que eu mandei lá para você fazer o preenchimento do nosso cronograma de hoje. E eu fiquei impactada de novo, né? Porque toda vez que eu vejo sua história, que eu ouço algum trechinho, eu acho maravilhoso. Então, em que momento que você percebeu, doutora Miriam, que tinha um propósito maior por trás dessa história toda? Sandra, eu acho que nós, se a gente parar para pensar, todos nós temos um propósito de vida. A grande questão é você ver e enxergar esse propósito. Então, não existe um propósito maior porque você veio de um milagre ou não. Uhum. O próprio milagre de você se enxergar é que vai determinar se você valoriza esse propósito ou não. A vida é um propósito. E o que você faz com ela durante essa vida é um propósito. A vida já é o próprio propósito, né? O que você faz com ela. O que você faz com ela. Então, a grande questão não é bem se você tem um grande, pequeno, médio, não existe isso. Existe um propósito de vida que precisa ser vivido, acionado, vivido. Então, a partir do momento que eu me conectei com a vida, de fato, e entendi o que é o significado da vida, ali está valendo. Eu falo para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor me pôs nessa terra para tocar uma pessoa que seja a menor das profissões ou a maior das profissões, me ajuda para que quando o Senhor me chamar de volta, eu leve para o Senhor exatamente aquilo que o Senhor colocou para mim. Uau! Então, isso é aquilo que move a minha vida. Sim, é verdade. De fato, houve um momento na minha infância onde, da forma como as pessoas falavam antigamente, foi desenganada pelos médicos, sim. Minha mãe foi considerada estéril, então eu vim de algo que era taxado como impossível, e isso há mais de meio século atrás, né, amiga? Não vamos denunciar a idade. Não vamos falar que nós estamos todo mundo menopausado aqui, não pode contar. Isso é para não contar. Então, sim, a minha chegada nesse mundo foi uma surpresa para todos. Até por volta dos 6 anos eu briguei muito para ficar viva, mas fiquei. Meus pais graças foram a Deus fantásticos nessa questão de cuidar, de fazer isso acontecer. Então, Deus proveu os médicos certos, a forma certa de ser, e aconteceu. E como você é fruto de um milagre de Deus, e a gente acabou de ouvir isso, né? Você foi mimada, né? Eu fui. Ai, meu Deus, qualquer coisa ela pode, quebrar. Eu fui muito mimada. Não nesse sentido, mas imagina, meus pais já bem de idade, meu pai com 40, minha mãe com 32, quando eu nasci, considerados estéreis, né? Porque minha mãe, teoricamente, não podia ter filhos. Aí chega aquele presente. E aí chega o presente. E chega um presentinho doentinho. É óbvio que eu fui debilitada, de saúde e tudo, Sim, né? Fui muito mimada, porém não deixei de ser
conduzida de forma segura pela vida. A Sim. educação não deixou de vir por conta dessa preocupação que eles tinham com aquela menininha toda frágil, né? Sim. Você fala com muito amor, né, da sua família. Eu acho isso maravilhoso. Qual que é o valor familiar que foi mais determinante para a mulher que você se tornou hoje? Eu acredito que 2 valores principais. Primeiro, o amor. E depois, o cuidar um do outro. Porque com toda certeza, e essa é uma fala médica que nós temos registrados numa espécie de diário que a mamãe fez nos meus 6 primeiros anos para Ai, que lindo! contar, né, detalhes dessa situação. Quando eu cheguei aqui, eu estava no interior, quando eu cheguei aqui em Goiânia, aquela criança frágil daquele jeito, o médico falou para ela: eu vou cuidar da sua filha, porque eu conheço a sua história profissional, sei quem você é e eu sei que você vai fazer tudo o que eu determinar. Uau. Então, por conta disso, por conta do seu cuidado, eu vou pegar o caso dela. E foi isso que aconteceu. Então, cuidado, a gente sempre foi uma família que cuida muito um do outro. Sim. Então, o cuidar do ser humano, tanto é que esse foi meu ambiente, né? O cuidado. Então, o cuidar não só na saúde, mas do bem-estar, dar aquilo que é melhor para promover o amor, um ambiente de amor, um ambiente de cuidado. E eu acho que você meio que copiou esses cuidados todos, porque eu vejo como você cuida daqueles 3 homens que tem lá na sua casa, né? Eu fico vendo os stories, as postagens, as viagens, né? E você sempre cuidando dos 3, né? Que é o Dr. João Felipe, que também é um grande dentista. Eu falo que eu só faço canal na minha vida com ele, né? É um grande profissional. Um abraço pra você, Dr. João Felipe. E os meninos, né? Que é o Samuel e o Lucas, que você cuida desses 3 aí com muito amor, com muito carinho, e como a sua mãe fez com todo mundo, você meio que repetiu isso, né? Na verdade, a gente tem isso, né? Nós temos. A gente repete aquilo que é familiar, né? Então, sim, eu tenho esse lado meu do cuidado. E eu penso que isso é a minha marca, é o cuidar. Eu não consigo passar pela vida de uma pessoa sem deixar essa marca. A marca do cuidado, a marca do acolhimento. Sabe o que eu tô lembrada? Muito, muito meu. É seu mesmo. E você falando isso aí agora me veio na mente. Quando eu tive Covid pela segunda vez, que foi o falecimento do meu pai e tudo, eu fiquei muito ruim, né? Você lembra? Lembro. E eu só queria ficar ou no hospital ou na sua casa, né? Eu lembro uma vez que você estava com visita em casa, era um sábado à noite, um jantar maravilhoso de mesa posta, e eu tô indo pra aí, dodói, né? E aí quem que tava lá na mesa, jantando, né, os seus convidados lá, era um psiquiatra, um amigo seu, que era seu amigo, ele, a esposa, os filhos, e ele que me acalmou, ele ficou ali, eu falei, gente, Deus me mandou pra cá. Sim. E eu lembro, você falou assim, dorme aqui, eu falei, então tá bom, aonde que é pra dormir? Na casa do meu filhado lá, né? Do Bartô? Aonde? Do nosso cachorrinho, né? Então, tipo assim, eu lembro que eu melhorei e tive vontade até de ir embora. Então, esse é o seu cuidado, mesmo com visita, você falou, vem pra cá, né? Então, tipo assim, gratidão por isso, né? Sempre. E a odontologia entrou na sua vida por influência do seu papai. Foi. Né? Ele era dentista. Sim. E aí, como é que foi isso? Como que foi o processo de encontrar a sua própria identidade dentro da profissão, sendo que, meu Deus, será que eu copiei meu pai? Será que é a influência do pai? Ou eu quero realmente seguir essa profissão? Sandra, eu acredito que é esse desafio de vida, eu não vou nem colocar desafio profissional, foi um desafio de vida. De vida. De vida, porque conforme eu já falei aqui no início dos meus 6 primeiros anos de vida, eu meio que cresci sendo a filhinha do papai. É. Né? Tanto é que eu sou a cara do papai. Até hoje você é, né? Só que, assim, isso foi mais profundo do que eu pensei. Sabe aquela identificação da filha com o pai? Uhum. Então, não é só a filhinha do papai. É aquela filha que quer fazer pelo pai tudo o que ela deve e o que ela não deve. E o sonho do meu pai era que um dos seus filhos fosse dentista. E eu não perguntei para mim, se eu queria ou não. Eu simplesmente me coloquei nesse lugar e permaneci nesse lugar. Então, assim, eu nunca olhei para as minhas aptidões, eu nunca visualizei. Sabe aquelas contas que a gente faz na adolescência, quando vai para o vestibular? Eu nunca tive dúvidas. Vou fazer isso daqui. Porém, nunca foi algo que, depois que eu comecei a entender o que era a vida, se tornou tranquilo. Houve um conflito, porque eu sempre fiquei naquela, gente, será que eu fiz porque eu tenho aptidão? Será que eu segui esse caminho simplesmente por um amor... Para dar orgulho pro papai? Por um amor cego? A uma vontade do Exato. pai? Então, foi algo muito desafiador para mim, a nível profissional.
fazer bem feito o que se faz sempre foi uma marca. Então, tipo assim, a parte de resultados nunca foi uma dúvida. Mas aquela lacuna, será que eu teria seguido esse caminho? Será que não? Então, até eu resolver essa confusão interna e dar voz àquilo que era meu, apropriar do que era meu, foi muito complexo. É verdade. Então, foi assim, um caminho muito longo. Mas aconteceu. Eu acompanhei, né, essa trajetória um pouco, Em tudo, parte, né? sim. Principalmente você acompanhou, porque eu comecei a mexer, de fato, nessa trajetória quando já madura, né? Na maturidade. Exato. Eu falo que Deus, ele nunca mexe nas nossas feridas sem que nós estejamos preparadas para olhá-las e saber o que fazer com elas e colher os frutos, né? Isso é verdade. Eu acompanhei essa trajetória e vi o quanto você lutou e foi atrás para ter essa voz, né? Para ter a minha voz, para ter a sua própria voz, exatamente. E hoje você tem, e graças a Deus por isso, porque você está podendo impactar muitas vidas, né? Sim. Doutora Miriam, após o nosso pequeno intervalo, eu quero saber sobre o bendito do bruxismo, porque eu sei que agora você está entrando nessa parte integrativa aí, e tem muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a Rádio Vinha FM e que quer saber sobre esse processo de bruxismo, de orofacial. Tem umas coisas aqui, gente, que ronco, apneia, tem coisas aqui que eu preciso saber, porque assim, eu na menopausa eu preciso saber para eu me prevenir também, né, gente? Então, vamos ficar atento aqui, não sai daí, se eu fosse você, ficava quietinha aí. Espera, porque o comercial é rapidão e a gente volta já já. Até já. Eu falei que era rapidinho, nós já estamos de volta. Doutora Miriam Mota aqui no estúdio da Rádio Vinha FM, nos 91.9, no Valores que Inspiram, para inspirar você. E agora, depois de tanta emoção aqui no Bloco 1, depois de falarmos tanto sobre a vida dela, né, sobre a voz que ela teve que buscar para ter a voz dela de hoje, eu quero saber sobre o bruxismo, doutora Miriam Mota. Como que é essa transição sua aí para trabalhar com isso aqui? Bruxismo, dor orofacial, ronco, apneia do sono. Quando que você percebeu que saúde não pode ser tratada de forma, vamos dizer, fragmentada, assim, né? Que seria junto. Ok. Antes de falar sobre isso na odontologia, eu vou dizer de onde isso veio. Ao chegar na menopausa, totalmente disfuncional, sem perder um check-up ginecológico, cardiológico. Então, eu nunca deixei de fazer meus check-ups normais e cheguei doente. E sem um diagnóstico. E eu não entendia de onde vinha tanta ruindade, digamos assim, no meu corpo. E eu falei, gente, ninguém tá me dando resposta. Então, eu comecei a buscar, como sempre, respostas para isso e caí num curso de especialização em saúde integrativa. Não em odontologia integrativa, saúde integrativa. E lá eu comecei a entender o que de fato estava acontecendo no meu corpo. Chegamos a um diagnóstico de síndrome metabólica não tratada de forma correta
Então, eu comecei a fazer esse tratamento e, através disso, eu comecei a ter um olhar diferente para a saúde. Eu sempre fui fora da caixa e sempre olhei meu paciente de uma forma diferente do tradicional, mas eu não tinha argumentos e conhecimento suficiente para mudar, digamos assim, de fato, a vida do paciente. E comecei a ver pós-pandemia que muitos daqueles que chegavam até mim estavam chegando com dentes fraturados, totalmente estressados, com perdas até mesmo de implantes, perdas ósseas acentuadas, e eu comecei a linkar a observação clínica dentro das especialidades que eu atuo com um novo conhecimento que estava chegando. Isso principalmente para as mulheres que estavam entrando também na menopausa como você ou qualquer idade? Qualquer idade. Porém, mulher menopausada, perimenopausada e menopausada, elas têm sim um agravamento de tudo isso. A perimenopausada é aquela que está entrando ainda na menopausa. A perimenopausa começa aproximadamente 8 anos, antes. Em média, antes de você ter taxada Meu Deus. de menopausada. E você vive quase que um inferno, sem saber por quê. Nossa. Então, você tem muita queda de produtividade, você tem muitos sintomas que não aparecem nos exames bioquímicos e você não sabe. É muito raro a pessoa que sabe olhar para essa mulher de forma a entender o que ela está passando. Meu Deus. Isso também aconteceu comigo, mas culminou muito quando de fato eu entrei na menopausa. E eu entendi que uma das grandes dores, eu observando os meus pacientes, eu observei que uma grande dor era a pessoa chegar, falar que estava com dor na face crônica, dor na cervical, dor nessa parte do ombro. E ela falava, eu tô com a face cansada. E eu não conseguia linkar todas essas queixas. Até que, através do estudo da saúde integrativa, eu consegui fazer uma junção de tantas queixas, com tantos sinais e sintomas clínicos e saber por onde ir. Foi aí que nasceu a metodologia que nós usamos hoje no consultório. É o método Sonar. É um método de diagnóstico. Você escreveu sobre isso, né? Sim, vou publicar. Vai publicar, né? Vou publicar agora em junho. Sai o livro sobre o método Sonar, sobre essa trajetória, como chegamos até ele e como esse método impacta a vida do paciente que tem sinais e sintomas de apertamento, bruxismo, o ronco, que por incrível que pareça, também pode ser tratado via consultório odontológico, desde que ele não seja aquele ronco com sequelas graves de apneia. O que é a apneia? É aquele quadro que a pessoa para de respirar durante a noite por causa do ronco. Então, tudo isso pode ser olhado a partir de um consultório odontológico. Pode falar até em prevenção, na verdade, né? Falar. Devemos falar de prevenção nesse caso. A odontologia, eu vejo que a saúde como um todo, ela não precisa ser somente acionada na parte de doenças. Quando a doença se instala, né? Ela deve ser olhada como prevenção. E isso é a grande mudança de mentalidade, a grande mudança de chave. É o famoso tratar a saúde e não a doença, né? Exatamente. Porque tem muito médico, muito dentista que fica tratando doença. Exato. Então, na verdade, você, com esse método Sonar, você trata a saúde. Eu trato a prevenção. Saúde, prevenção e trato principalmente quem já está com esse quadro. Então, às vezes, o paciente tem muita dor de cabeça que não consegue um diagnóstico, tem dor na face, tem essas dores que são crônicas. Por que a gente chama de crônica? Porque não passa. Você acha que isso dá dor, assim, no couro cabeludo também? Que fica muito inflamado ou muito dolorido, assim, ou não tem nada a ver? Pode ter. Não vou falar que é algo que mas pode ter. Tem que ser investigado. É mesmo? Outro dia eu estava exatamente assim, com essa dor no couro cabeludo, assim, parecendo que tinha espinho. Aí passou. Eu não sei o que é isso. Falei, eu tenho que investigar. Dor de ouvido, que chega sem acompanhado de um processo infeccioso. Então, o próprio dente, tem pessoas que vão entrar em necrose dental, fazer um canal, às vezes até perder o dente, um implante, por causa do bruxismo, do apertamento. E é muito importante a gente dizer aqui como é que o nosso momento de vida está trazendo cada vez mais pessoas para esse lugar. Isso tem a ver, dos últimos 5 anos para cá, foi estabelecido que esses quadros estão intimamente ligados com distúrbios de sono.
Antigamente nós falávamos apenas da parte do estresse, mas sabemos hoje que também o distúrbio de sono, quem ronca, quem é bruxista, quem faz apertamento ou também que tem esse tipo de dor, ele não dorme, ele não entra na fase REM do sono. Ele acha que dorme. Ele acha que dorme. Tanto é que uma das fases do nosso método é quantificar como é o sono desse paciente. Nós investigamos E como que isso. investiga? No nosso caso, através de questionários que vamos dar escolhas para dizer o grau de comprometimento desse sono. Entendi. Depois, nós fazemos a polissonografia tipo 4. É um exame que é feito a partir do consultório, onde o paciente vai saber se ele ronca, se ele tem apneia ou não, e qual o grau de comprometimento. Outra parte forte do nosso método é o diagnóstico de bruxismo, diferencial entre bruxismo e o apertamento, porque em cada caso eu tenho um protocolo diferente de tratamento. Entendi. Onde esse protocolo vai abraçar, inclusive, suplementações alimentares propícias para a indução de um sono mais profundo. Olha, mas é muita informação. Calma aí, calma. Gente do céu. O Charo nem tá falando nada ali ainda, calma aí. Ó, vamos por parte. Polissonografia? Nós fazemos 2 exames no consultório para fazer o diagnóstico certeiro de qual é o problema que o Então, paciente esse da está. polissonografia que eu quero saber. Por exemplo, tem um que você tem que dormir nessas clínicas de sono e tal. Isso. Essa que você faz no consultório é diferente? É diferente. Existem 4 tipos de exames de polissonografia. Essa que você dorme em clínica é a tipo 1. Ah, Então, temos 1, 2, 3 e 4. Cada uma, ela é mais complexa, né, em sua proporção. A tipo 1 e 2 são as mais complexas. A tipo 3 e 4, elas são menos, elas te dão menos informações. mas já ajuda. Porém, são completamente apropriadas para diagnóstico e tratamento. E como é? Tem que dormir com alguma coisa? Sim, é como se fosse um oxímetro ligado a um aparelho, a um aplicativo de celular, e é feita a leitura do que acontece com você durante Que a noite. bacana isso. É super simples, é bem mais tranquilo do que passar a noite na Não clínica. é? Exatamente. É claro que a polissonografia tipo 1, ela vai te dar muito mais informações. Mas para Porém, prevenção, a tipo 4 tá ótimo. Perfeito. Nossa, gente, ó, Perfeito. você ouvinte, ó, eu acho que eu tô com bruxismo, acho que eu tô roncando, procura a doutora Miriam Mota, a gente vai dar o contato daqui a pouco aqui no final do programa. Eu acho muito válido isso. Outra coisa que eu fiquei curiosa é sobre sabe aquela plaquinha transparente que as pessoas colocam para dormir também? Aquela plaquinha é para bruxismo? Sandra, placa sem diagnóstico, seja ela qual for, ela é só plástico. Não Tá? adianta nada. Não adianta. Ela pode até amenizar, mas ela não vai tratar a causa. O método sonar, ele trata a causa, ele investiga, por isso que eu faço os 2, não somente esses exames diagnósticos, que é a polissonografia tipo 4, mais uma placa diagnóstica, que é essa que você está falando. Tem uma forma que o paciente dorme 7 noites com ela, faz registros, e eu vou fazer a leitura do que foi registrado durante a noite, para que eu estabeleça se o grau de comprometimento é leve, moderado e severo. A partir daí, eu vou para uma placa, um tipo de dispositivo intraoral que esteja de acordo com o que o paciente precise. Então, nem sempre ele vai precisar de uma placa de bruxismo. Você faz uma adaptação, tipo assim, individual. Totalmente individual. Totalmente. Então, às vezes, ele precisa de uma placa para durante o dia. Às vezes ele precisa de uma placa para a noite. Às vezes ele precisa de um dispositivo para ronco. Mas durante o dia, se usar uma placa dessa, você consegue trabalhar, falar? Como é que é? É super adaptada. Ela é própria para isso. Própria para o dia. Então, eu não faço mais, como era há alguns anos atrás, o paciente chegar e ter uma única coisa para tudo. Não, agora não. É personalizado. Nós fazemos o diagnóstico e a partir do diagnóstico é feito o tratamento personalizado. Inclusive, o tratamento não é somente o dispositivo. O tratamento, ele passa por informação. Esse paciente tem que aprender a dormir, ele vai fazer a higienização do sono, ele vai falar, nós vamos conversar sobre alimentação, o que deve ou não ser mantido nessa alimentação. Ah, não vai tirar a tela, não. Vai tirar a tela? Que tela? Tela. Acho que vai. Aí, ó. Todo mundo tira a tela. 1 hora antes de dormir, nada de tela. Aí, ó, gente, todo mundo que fala desse tratamento tira as telas da gente. Lógico. Meu Deus do céu. Como é que nasceu faz? pregada numa tela? Não, agora eu estou pregada já. Doutora Miriam Mota, eu preciso só passar aqui, esse caso assim, ajuda para o nosso ouvinte. Eu preciso que você passe o Instagram, preciso que você passe o contato
contato que consegue marcar um horário com você. Não tem custo, né, para você fazer a avaliação. Só se a pessoa quiser realmente fazer o tratamento. Exatamente. Eu quero que você fale onde que fica a Gerar. Uma avaliação assim, uma conversa inicial pode ser feita até online. Até online. Depois a gente pode fazer o agendamento para aquilo. Aí ele tem o custo. Eu imagino tanta gente está precisando disso. Mas essa parte inicial dá pra gente fazer até online, não tem problema. Olha que maravilha, ouvinte. Então, eu vou te pedir, então, para falar o Instagram, o contato, que vai falar com você, e o Instagram, a clínica é a Gerar Odontologia, né? Clínica Gerar Odontologia. Todos os meus contatos estão no link do meu Instagram, tá? Estão na bio no Instagram. Então, tem um link onde já entra em contato. O Instagram é @doutora Miriam Mota 01. A Miriam é com N de navio, Mota com um T só? Com T 01. Então, @doutora Miriam com N, Mota com um T só, 01. Lá no Instagram, ouvinte, já anota aí, para tudo. Se estiver dirigindo, estaciona. Porque vale a pena você fazer essa avaliação com ela. Gente, é a minha dentista. Eu não ia indicar coisa ruim aqui, não. Para, né? Não é verdade? Doutora Miriam, se você fosse deixar um valor essencial, nós estamos dentro do programa Valores que Inspiram, né? Se você fosse deixar um valor essencial para as pessoas viverem a vida com mais plenitude, como mulher, como profissional, como esse tanto de coisa que você dá conta de fazer hoje em dia, né? O que você faria? O que seria esse conselho, essa frase para a gente encerrar? Não tem a ver, tá, Sandra? Por favor, não fique tão inflada, mas eu diria algo muito parecido com o que você vive falando. Ai, vem ela, gente. Acredite em você. Acredite em você. Ela está falando o nome do meu livro, gente. Meu livro chama Método Acredite em Você. Por que eu falo isso? Eu fiquei inflada, não tem jeito. Vai ter vezes, assim, por várias vezes, você vai olhar e você vai querer desistir. Nem você vai acreditar em você. Uau. Na maioria das vezes. É verdade. Você vai ter que levar um susto e falar assim, opa, eu acredito. Então, quando você desistir de você, acabou. Mas enquanto você não desistir de você, vai. Ainda tem, né? Ainda tem. E aí vem uma frase, eu ando numa fase de frases autorais. Eu também gosto, acredita? também gosto. E esses dias eu estava num momento de reflexão e saiu o seguinte: nossas dores carregam respostas, nossas respostas nossas dores carregam perguntas, nossas perguntas precisam de respostas e as nossas respostas nos curam. Olha Entendeu? Só, meu Deus. Ouvinte, anota essa também que vale a pena. Então é isso. Não desista de você. Aí, tá vendo, gente? É isso aí. Então, entre em contato com ela, vale muito a pena. Pra gente encerrar o nosso programa de hoje, eu quero só falar o nosso versículo, que eu sempre fecho com um versículo especial, que é aquele que fala no meu coração no dia na hora que eu tô fazendo minha devocional. Hoje eu escolhi Tessalonicenses 5:18, que fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo dai graça, até se eu estiver passando por alguma dificuldade, algum desafio, sim, em tudo dai graças, porque Deus, ele se compadece da gente na gratidão, né? Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixinhos, ele olhou para o céu e agradeceu. E Deus multiplicou. Então, se você estiver passando por qualquer situação difícil, agradeça, porque eu até ouvi o pastor Luiz falando, no jejum agora que a gente está fazendo, falando que quando a gente passa por alguma situação difícil, a gente precisa agradecer, porque a gente passa por aquilo, Deus dá a graça pra gente, e a gente só passou por aquilo pra gente reconhecer o quanto Deus é forte na nossa vida e o quanto Ele cuidou de nós. Aí eu lembrei de quando eu fui fazer a cirurgia de apendicite, doutora Miriam, porque eu tenho muito, você sabe, né? Você me conhece, eu morro de medo de agulha, centro cirúrgico e tudo. E a apendicite não espera nada, você simplesmente entra pro centro cirúrgico e vai. Aquele medo meu veio que nem uma louco, né? E aí ele falou assim, pastor Luiz, que quando a gente passa por uma situação difícil assim, pra gente voltar e perceber o quanto Deus estava com a gente naquele momento, porque se não fosse Deus, eu acho que eu tinha morrido de ansiedade, não da apendicite, né? Então, dai graças
graças a tudo. E eu comecei a dar tanta graça por eu ter passado por uma cirurgia tão rápido assim, do nada. Por quê? Porque me fortificou. Eu fiquei forte. Agora eu até perdi o medo. Olha que legal. Eu vi que não é bicho de 7 cabeças, que todo mundo faz e tá tudo bem, né? Então é isso. Fechamos o nosso Valores que Inspiram hoje com essa entrevista maravilhosa, com a presença da minha amiga linda, que eu amo de paixão. Louva a Deus pela sua vida. Beijo pra todo mundo lá na sua casa. E até quarta-feira que vem, ouvinte, se Deus quiser. Graça e paz no seu coração e um bom restinho de semana aí pra você. Até quarta que vem. Tchau, tchau!